Olá, sejam bem-vindos a este canal. Antes de falarmos sobre o duelo, gostaria de agradecer aos comentários e aos palpites que estão sendo deixados nos comentários de todos os vídeos deste canal. Saibam que estão todos sendo registrados para futuros vídeos. Se você tem sugestões de duelos ou outros assuntos relacionados, deixe seus comentários no vídeo. Agora, falando do assunto do vídeo, o reino dos artrópodes é um mundo à parte. Ali encontram-se verdadeiramente os animais mais fortes em relação aos seus tamanhos. Além de animais com armamentos únicos, impressionantes. E hoje iremos analisar o duelo entre dois deles. Curiosos para saber mais? Então, vamos ao vídeo. Mas antes, se você gosta de assuntos como esse, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e ativar o sino, para não perder os próximos vídeos. Rápidas apresentações. A vespa mandarínia é um inseto, sendo ela uma das maiores vespas do mundo. É nativa do leste asiático, sul da Ásia, sudeste da Ásia continental e partes do extremo oriente russo. Já o besouro tigre do gênero Mantícora é endêmico da África. Existem 14 espécies descritas. E aqui estaremos retratando, com base científica, de informações a espécie Mantícora latipenis, uma das poucas com algum estudo divulgado, já que temos poucos estudos sobre este gênero de besouro. No caso em questão, essa espécie é nativa da África do Sul. Tamanho. Propositalmente, estes animais foram escolhidos por se encaixarem na mesma categoria de tamanho, considerando a medida total, contando com as mandíbulas, estando eles entre os mais poderosos desta categoria, onde, neste certame, ambos se enquadram numa média de 5 centímetros de comprimento. Estamos considerando também, no caso da vespa, uma operária, que é a vespa que preda ou ataca outros animais, pois as rainhas são descritas a poderem passar dos 5 centímetros de comprimento. Portanto, neste item, neutro. Voo. Existem espécies de besouros que podem voar, até mesmo outras espécies de besouros tigres. Porém, não é o caso dos besouros tigres do gênero Mantícora. Opostamente a isso, a vespa possui nítidas asas, onde pode se utilizar da capacidade de voo para duelar. Portanto, neste item, ponto para a vespa mandarínia. Corpo. A vespa mandarínia possui um exoesqueleto duro, dito até mesmo a ser como, abre aspas, blindado, fecha aspas, em virtude de conseguir resistir às tentativas de ataques defensivos de abelhas, ou seja, das ferroadas. Já os besouros possuem o exoesqueleto muito duro, composto no dorso por élitros, o equivalente a uma proteção das asas. No caso do besouro tigre Mantícora, eles são fundidos, por isso ele não pode voar. Neste caso, ele também tem toda a composição do corpo dura e reforçada, oferecendo poucas brechas para um adversário transpor. O exoesqueleto deste besouro, no geral, tende a ser ainda mais duro e resistente do que o da vespa. Veremos a seguir o porquê. Portanto, neste item, ponto para o besouro tigre. Força bruta. Sem dúvidas, a vespa tem muita força em relação ao seu tamanho. Além de possuir muita energia para atacar freneticamente por horas colmeias de abelhas, por exemplo. Porém, os besouros são, em relação ao seu tamanho, os animais terrestres mais fortes que existem. Evidentemente, algumas espécies, como o besouro rinoceronte, besouro hércules, escaravelho com chifres, são as mais fortes proporcionalmente.
Estes, em especial, podem carregar mais do que 800 vezes o seu próprio peso. No caso do besouro-tigre do gênero Mantícora, embora não pertença à mesma família dos mais fortes, ele pertence à família Carabidae, que compreende muitos besouros terrestres, cada um carregando suas peculiaridades. Ele carrega consigo, além da blindagem, alta força proporcional e energia advinda dos membros locomotores que o condicionam a ser um besouro predador. Por isso, neste cenário, a tendência é que ele possua mais força bruta do que a vespa. Portanto, neste item, ponto para o besouro-tigre. Armamentos. O besouro-tigre Mantícora, como já podemos notar nitidamente, possui, em se tratando de arma de ataque, uma e sua principal arma: suas grandes mandíbulas, de formato arqueado, com algumas pontas afiadas na composição, com grande capacidade de aperto. Elas têm também uma ótima capacidade de segurar as vítimas, aliadas à sua blindagem e força, o tornam um combatente extremamente valoroso. Já a vespa mandarínia possui duas armas de ataque. A primeira são suas poderosas mandíbulas arqueadas, com duas pontas cortantes, capazes de decapitar facilmente abelhas e alguns outros insetos. A segunda arma, esta vespa possui um ferrão, que pode chegar a medir 6 milímetros, ou praticamente meio centímetro, com uma potente toxina que ela consegue injetar em grande quantidade. O veneno contém uma neurotoxina chamada mandaratoxina. Em relação a humanos, a sensação de ser picado foi descrita como um prego quente sendo enfiado em uma perna. Embora uma única vespa não possa injetar uma dose letal, ela pode ser letal mesmo para pessoas que não são alérgicas, se a dose for suficiente. Pessoas são mortas anualmente por essas vespas quando, como já citado, sendo alérgicas e ou também quando em grandes quantidades de picadas por mais de uma vespa, podendo gerar choque anafilático ou parada cardíaca. Além disso, em casos mais raros, pode acometer hemorragia, necrose na pele e ou falência múltipla dos órgãos. Então, por possuir um artifício a mais de ataque, neste item, ponto para a vespa mandarínia. Agressividade. As vespas mandaríneas são vespas predadoras, principalmente de outros insetos. Embora as adultas possam se alimentar de seiva de plantas, as larvas requerem maiores fontes de proteínas, e isso desencadeia em vespas predadoras e agressivas. Elas se utilizam de pistas visuais, olhos desenvolvidos e também químicas através de feromônios para poder localizar as presas e também chamar reforços. O maior exemplo de predação fica nos confrontos contra abelhas, as quais a vespa mandarínia ataca as colmeias em busca principalmente de pupas e larvas. Para isso, utiliza suas poderosas mandíbulas capazes de decapitar facilmente as abelhas. Dessa forma, uma única vespa pode matar até 40 abelhas por minuto. Apenas algumas vespas abaixo de 50 podem exterminar uma colônia de dezenas de milhares de abelhas em poucas horas. Deve-se destacar, enquanto abelhas introduzidas não têm defesa, as abelhas nativas, como as japonesas, têm uma estratégia antipredação que, se efetuada antes da vespa emitir sinais de feromônios para chamar reforços, pode obter êxito. Elas se reúnem em multidão de centenas de abelhas e envolvem-se sobre o corpo da vespa, formando uma bola, cobrindo-a completamente, impedindo que essa vespa reaja efetivamente. As abelhas vibram violentamente seus músculos de voo, da mesma maneira que fazem para aquecer a colmeia em condições frias. Isso eleva a temperatura da bola para uma temperatura crítica de 46 graus, assim matando a vespa por superaquecimento.
Ainda assim, essas vespas matam uma diversidade grande de insetos. Mesmo os maiores, como um louva-a-Deus, podem ser predados comumente. Já o besouro tigre do gênero Mantícora, há poucos estudos acerca desses besouros. Mas o que podemos dizer é, quando encurralado, ele eleva os quartos dianteiros e abre suas mandíbulas em um gesto ameaçador, mordendo e liberando assim que é tocado. Esta é uma espécie de besouro predador, insetívoro, ou seja, em fase adulta costuma matar e comer outros insetos. O Mantícora não detecta sua presa visualmente. Seus olhos, embora bastante proeminentes, são comparativamente muito menores do que outras espécies menores de besouros tigres que caçam visualmente. E ficou evidente, tanto a partir de observações no campo, de ensaios em cativeiro, que a sua visão é muito pobre ao identificar até presas grandes em movimento. Em vez disso, o Mantícora evidentemente detecta a sua presa por meio de um forte sentido de olfato localizado em suas antenas. Com isso, os besouros são capazes de seguir uma trilha de cheiro. Quando atinge a presa, ele ataca com suas pernas dianteiras e médias e proporciona uma mordida esmagadora e decente, com suas mandíbulas fortes. Dessa forma, a presa é gradualmente esmagada. Em testes realizados foi identificada a predileção por insetos de corpos mais moles, como cupins, larvas, grilos e gafanhotos. Animais como lagartixas, escorpiões e aranhas não suscitaram o comportamento direto de predação. No entanto, às vezes também foram comidos quando chegaram perto demais desses besouros. E os mesmos estavam com fome, o que também demonstra sua alta agressividade. Por isso, neste combate, pode-se esperar a tendência agressiva com a aproximação de ambos os lados num hipotético encontro natural. Portanto, neste item, neutro. Conclusão geral. Como podemos observar, em teoria, temos um empate técnico estabelecido. Considerando minha opinião aqui, como citado, a vespa possui um corpo blindado, mas o corpo do besouro é ainda mais blindado e duro, com poucas brechas para ser derrotado, mesmo com as poderosas mandíbulas cortantes dessa vespa. Isso ganha maior base quando notamos que, infelizmente, sendo este canal e este que vos fala contra, este animal foi colocado forçadamente para duelar contra animais como escorpiões, onde a sua armadura o protegeu das ferroadas. Com isso, as chances da vespa seriam tentar ferroar alguma região mais vulnerável do corpo do besouro, talvez os olhos, por exemplo. Outra chance talvez seria tentar levar o besouro à exaustão com ataques incessantes. Porém, devido à força bruta do besouro, é possível que a própria vespa pudesse sofrer deste mal, sendo essa uma questão mais imprevisível. Já o besouro poderia utilizar sua mandíbula contra a vespa. Ele teria maiores chances de sucesso, caso conseguisse agarrar o abdômen desta vespa. Isso também ganha maior valor no mesmo caso envolvendo escorpiões, onde as mandíbulas deste besouro foram capazes de quebrar ou partir a cauda do escorpião. Destaca-se também outra espécie de besouro que também possui mandíbulas desenvolvidas e foi, infelizmente forçadamente, colocada para lutar contra uma vespa mandarínia. A força do aperto da mandíbula deste besouro foi tão grande que foi capaz de cortar a vespa mandarínia ao meio. Por isso, a blindagem e força do besouro acaba por ter uma maior consideração. Considerando tudo isso, eu atribuiria 70% de chances para o besouro tigre contra 30% de chances para a vespa mandarínia. E aí, pessoal? Deixem seus comentários sobre o que vocês acharam do resultado deste duelo. Um abraço e até a próxima.